A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, afirmou que manteve conversas telefônicas com os líderes do Brasil, da Colômbia e da Espanha, aos quais manifestou a intenção de seu governo de enfrentar pela, entre aspas, via diplomática, o que classificou como também, entre aspas, agressão criminosa dos Estados Unidos. Rodrigues participou de um encontro virtual com os presidentes Lula, Gustavo Petro, da Colômbia, e com o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez. Ela agradeceu ao apoio de Lula e dos brasileiros após a captura e prisão do ditador Nicolás Maduro. A presidente interina afirmou ter contado aos colegas detalhes sobre os ataques, entre aspas, armados contra o território venezuelano e afirmou que mais de 100 civis e militares morreram no ataque. E aí, Nathalie, eu queria a sua opinião sobre essa ação americana na Venezuela. A gente sabe que a Venezuela já vive uma ditadura militar há muito tempo, né? Desde a época do Chávez, depois posteriormente com o Maduro, só que a situação no governo Maduro piorou, degringolou, né? O Chávez, pelo menos é o que se diz na Venezuela, o Chávez ainda conseguiu reduzir a pobreza lá e o Maduro não conseguiu fazer isso. As pessoas passaram a ter mais problemas, a ganhar menos, o dinheiro desvalorizar, enfim. É claro que eles viviam sobre um regime opressor. Mas essa ação americana na Venezuela, eu queria a sua avaliação sobre ela. Na minha opinião, eu já posso dar aqui, foi uma invasão ilegal, né? Pelo menos do ponto de vista das leis internacionais. Eu queria que você explicasse para a gente por que isso foi ilegal e se você acha que realmente os Estados Unidos não deveriam ter feito isso. Bom, acho que essa questão da Venezuela tomou conta dos noticiários, né, nesse início de ano. Todo mundo sabia que os Estados Unidos estavam preparando algum tipo de interferência no contexto venezuelano, mas algo que talvez ninguém ou só algumas pessoas poderiam esperar era que seria algo tão direto, né? Então, respondendo diretamente a sua pergunta sobre a legalidade dessa ação, na minha concepção, ela, do ponto de vista, partindo do direito internacional, ela é uma operação que ela é ilegal, né? Ela não tem respaldo nos tratados internacionais, na Carta da ONU, pelo contrário. Ela rompe com muitos desses princípios que ordenaram as relações internacionais por muito tempo, né? Sendo o principal deles o princípio da soberania, que é a não interferência em assuntos internos de outros países. Então, como você muito bem observou, Maduro realmente era um governo impopular, autoritário, e que não cabe defender. Mas não é possível, ou a gente não deve admitir no contexto internacional, que uma potência estrangeira, que detém mais poder, que ela tem o direito de simplesmente invadir um país, retirar essa liderança, né, capturar, sequestrar, e aí depende do termo que as pessoas preferem utilizar, e levar para o seu país para ser julgado como um criminoso comum, uma vez que ali a gente tem tanto a questão da soberania, né, de respeitar os assuntos domésticos, então cabe aos venezuelanos lidar e depor esse governo, mas também a imunidade de chefe de Estado. Então, essa atuação americana, ela não tem respaldo no direito internacional. O que eles fizeram foi utilizar essa justificativa de não reconhecer o governo Maduro como legítimo, por conta das eleições de 2024, que, né, provavelmente foram fraudadas, como a maioria das organizações mostraram isso, né, de transparência, de acompanhamento de eleições. Então, não reconhecer essas eleições, tratá-lo como um criminoso comum e tratar meio que como uma aplicação extraterritorial do direito norte-americano na Venezuela, né, para extrair ali, capturar um investigado para que ele seja julgado no contexto americano. Mas é uma operação, do ponto de vista do direito internacional, ilegal e que traz consequências muito incômodas e preocupantes para a ordem internacional, mas principalmente para a América Latina. Porque o que a gente está vendo? A gente tem falado muito sobre o petróleo, porque é muito óbvio esse ímpeto imperialista do Donald Trump de colocar as mãos nos recursos venezuelanos, né, de entender a América Latina como um quintal norte-americano e em um quintal que possui muitos recursos naturais que ele pode explorar, né? Aquela ideia da América para os americanos, para os norte-americanos. Mas acho que mais do que somente um ímpeto imperialista, o que a gente acompanha aqui é ver essa compreensão que existe na gestão do Trump de que o hemisfério ocidental, de que a América Latina, ela não somente é fonte de recursos, mas ela também é um território de gestão, né, um território fora dos Estados Unidos, de gestão de problemas domésticos, porque essa intervenção na Venezuela estava muito assentada nesse discurso, nessa agenda central para o governo do Donald Trump, que é o combate à questão migratória e ao tráfico de drogas, né? Mesmo que ele, inclusive, não se ampare em fatos para colocar a Venezuela como principal foco
né, de drogas para os Estados Unidos, que não é o que acontece, né? Essas drogas elas vêm a partir de outros fluxos, né, de outros caminhos que são utilizados por essas organizações terroristas. Mas claramente o que a gente percebe é esse emaranhado entre política doméstica, entre o que os Estados Unidos, o que o Donald Trump ele está colocando no centro da agenda para responder à sua base e a maneira como ele entende que ele pode aplicar ou como ele pode utilizar a política externa e, sobretudo, a atuação na América Latina para responder a esses problemas. E aí a questão da Venezuela gera esse fato político que ele pode explorar com a sua base, né? E a tendência é que isso continue a se repetir aqui no nosso contexto regional. E isso vai fazer com que essa influência seja cada vez mais pervasiva e difícil da gente antever de como ela vai acontecer. Provavelmente a gente não vai assistir mais muitas Venezuelas, eu espero. Mas a gente vai estar constantemente lidando com essa presença e com essa pressão dos Estados Unidos com relação aos países da região, né, de modo que ele consiga dar respostas aos seus problemas domésticos e, obviamente, também ampliar esse ímpeto imperialista que a gente tem acompanhado, que está muito evidente nas falas dele. O que essas ações americanas provocam no mundo e como a imagem dos Estados Unidos fica mundo afora depois dessas ações provocadas pelo Donald Trump. Para você que nos assiste pela televisão, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já, não saia daí. Para você que nos assiste pelo YouTube, eu quero ouvir a opinião dos nossos convidados sobre isso. Beto, começando com você, a ação, na sua opinião, também foi ilegal? E como é que fica a visão, a imagem dos Estados Unidos mundo afora com essas ações do Donald Trump? A gente já sabe que, por conta dessas ações, outros países que não eram parceiros comerciais já começaram a ser parceiros comerciais, né? A gente já começa a encontrar outros parceiros, o que está sendo bom, pelo menos, para o Brasil. Prazer, Nathalie, estar com você aqui de novo. Para complementar um pouco essa construção do que teria levado e quais os impactos, quer dizer, obviamente os elementos que a Nathalie trouxe, né? A gente tem um governo norte-americano com uma aprovação de 36%, a menor de um chefe de Estado nos Estados Unidos nas últimas décadas, então o Trump precisa sempre estar buscando cortinas de fumaça e agendas que possam melhorar a sua popularidade, por exemplo, essa questão na Venezuela, liberar né, a Venezuela de um ditador malvado, isso possa funcionar numa comunidade hispânica da Flórida que está se distanciando do Trump. Então tem essa dimensão, tem, como a Nathalie falou, a questão de uma geopolítica que está... No final de novembro, os Estados Unidos lançou a sua nova estratégia de defesa nacional, com o que o Trump brincou que era a doutrina Monroe, que seria Donald de Trump com Monroe. Nessa doutrina, ele coloca que ele não fala, né, só do quintal, ele fala do hemisfério ocidental inteiro como área de influência, onde tem que isolar os inimigos, leia-se Rússia e China. E, além disso, diz que nesses países tem que ter governos aliados. É o que ele fez na eleição da Argentina, agora em Honduras. Então, essa é a estratégia de segurança no continente, onde ele deixa claro que o objetivo principal é afastar a China e prejudicar a China nos seus negócios, mas nesse desenho ele quer colocar governos afins aos Estados Unidos e, no caso venezuelano, se a oposição, por mais trumpista que fosse a Maria Corina, se ela se mostra inepta, que foi o que parece que a imprensa norte-americana tem mostrado, ele falou, vamos fazer uma transição com o regime. Isso mostrando que não está preocupado com democracia, liberdade, direitos humanos na Venezuela. A gente viu que não saíram essas palavras da boca do Trump. Então, na região, ele quer forjar governos aliados. Se o que ficou do governo Maduro é o mais estratégico, que estão dispostos a fazer uma transição cedendo o petróleo para a Venezuela, ele vai seguir assim. Então, nesse concerto, se tem essas medidas também, tem uma questão do petróleo, como ele falou, que eu acho que é uma coisa de longo prazo. Termino com isso, Leandro. Mas acho que tem o último elemento que o Eugênio Butti pôs no artigo essa semana. Tem a questão da performance do Trump. Para ele isso vai ser muito importante. A minha da atenção, ele vem e choca todo. A gente está de volta aqui na televisão com o All News para quem nos assiste pela TV, mas eu continuo ouvindo aqui a opinião do Beto, que já estava dando opinião sobre a questão da Venezuela para quem assiste pelo YouTube. Beto, por favor, desculpa te interromper, que a gente voltou do intervalo. Eu queria que você continuasse para concluir a sua opinião. Perfeito. Não, que eu dizia então, assim, além de buscar o petróleo, a geopolítica com a China e
melhorar sua aprovação interna, o Trump usa como escusa a questão do narcotráfico para prender o Maduro, mas no dia seguinte o Maduro é solto, ao mesmo tempo que o Noboa, no Equador, tem denúncias de vinculação com o tráfico. O Trump indultou o ex-presidente hondurenho, que estava condenado a 45 anos de cadeia por traficar 400 toneladas de cocaína, voltou para eleger um aliado dele em Honduras. O Milei está com uma série de denúncias envolvendo ele com a ligação com o narcotráfico, com narcotraficantes. O nome que ia liderar as listas do Milei na última eleição agora teve que 2 semanas antes sair da lista para ser candidato às eleições de meio de mandato do grupo do Milei por Buenos Aires, porque teve encontros e recebeu mais de $200 mil de um narcotraficante. Então isso é bobagem, a coisa do narcotráfico, né? E de deter a imigração. Isso é a cortina de fumaça. Agora, o principal ponto, que eu acho que é isso muito interessante da estratégia do Trump, ele usa força bruta, é o poder nu, sem concessões, para impor a sua vontade. Com a Venezuela, vamos lembrar, o Gaddafi caiu quando tentou mudar o padrão do petrodólar para petroeuro. O Trump ficou muito molesto recentemente quando o Lula falou de vender petróleo entre os países do BRICS por fora do dólar. A Venezuela está há 1 ano vendendo petróleo para a China por fora do dólar, no renminbi, que é a moeda estrangeira chinesa, recebendo esse dinheiro em contas na China e em parte criptomoedas. Os Estados Unidos quer manter esse padrão do petrodólar e quer sufocar financeiramente a China, exigindo a China a comercializar em dólar e fazendo a China necessitar do petróleo e recursos minerais do Ocidente, que ela tem que comprar em dólar. A Rússia hoje não consegue abastecer todo o petróleo que a China precisa. Ela precisa do Oriente Médio e do Ocidente. Então, é nesse xadrez geopolítico que, muito mais que ficar dona do petróleo da Venezuela, a Rússia queria tirar o petróleo da Venezuela do colo da China, para poder desvincular do dólar. Esse é um grande jogo de fundo, junto com a questão de controlar o seu quintal, o seu pátio traseiro, que é a América Latina, junto com melhorar a sua popularidade internamente, evidentemente. Mas, além de tudo, tem o espetáculo do Trump. Ele faz esse espetáculo, chama atenção, às vezes com coisas horrorosas, mas a partir do momento que estão todos olhando para ele, ele entende da economia da atenção, aí ele se humaniza um pouco, ele fala as coisas e, no final das contas, falem bem, falem mal, estão todos andando, estamos o mundo inteiro falando dia a dia, esperando a nossa pequena dose de dopamina da próxima barbaridade que vai fazer o Trump. E todos seguimos o jogo. Ricardo, 30 segundos para a sua opinião sobre isso, porque a gente tem que encerrar o programa, já estamos no finalzinho. Deixei o Ricardo sem tempo. Sinto. Eu acho que a grande questão que a gente não pode esquecer é que se trata de uma agressão. Inclusive, a gente nem deve utilizar aspas para essa agressão e não há opinião em relação a esse tema. O direito internacional ele é bastante claro. Só existem 2 situações em que um país pode utilizar a violência para atacar o outro. Se ele for atacado, no primeiro momento, ou se houver uma autorização do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Nenhuma dessas situações foi aceita. Se o governo chinês tivesse capturado o presidente das Filipinas e levado para o seu país, se o Vladimir Putin tivesse capturado o Volodymyr Zelensky e levado para a Rússia, não haveria debate. Todo mundo falaria em agressão o tempo inteiro. Entretanto, infelizmente, ainda como se trata dos Estados Unidos, o país que é hegemônico nas relações internacionais, a gente muitas vezes fica cheio de dedos para falar.